Olá, pessoal. Locução verbal. Locução verbal. Locução verbal é um troço importante. Também está entre as 10 prioridades, viu? Você pode ter certeza. Inclusive, na chamada dessas dicas, né, você tem lá, podem irem. Vamos ver algumas frases para a gente entender o que a gente está falando. Os alunos de hoje deveriam terem. As estrelas vão aparecerem. Iam comprarem. Precisam saírem. Então, isso é locução verbal. O que é uma locução verbal? O primeiro verbo é chamado verbo auxiliar. Então, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar. Ele é auxiliar, ele só ajuda. Quem manda é o verbo principal. Esse último verbo é o verbo principal. Então, quando você tem uma locução verbal, um verbo auxiliar e um verbo principal, então nós temos a chamada locução verbal. Então, isso aqui é uma locução verbal. É como se os dois verbos fossem um verbo só, né? E ele vai ser construído, quem manda é o verbo principal último. E o verbo principal, ele manda o verbo auxiliar a concordar. Quer dizer, ele, verbo principal, dá a impressão de que ele não ama. Mas ele manda o verbo auxiliar amar no lugar dele. Então vamos lá. Deveriam terem. Veja, então ter é o verbo principal. Aí o verbo ter não pode variar, concordando com os alunos, mas ele obriga o verbo auxiliar a concordar com o sujeito. Então o verbo auxiliar concorda com o sujeito e o verbo principal fica invariável, fica intocável. Então por isso que a frase fica deveriam ter. Tá. A gente não concorda, então, a locução verbal, os dois verbos. A gente só concorda o verbo auxiliar. Se fossem 3 verbos, só o primeiro verbo auxiliar, só o primeiro. O segundo e o terceiro ficariam invariáveis. Tá. Podemos dar um exemplo depois com 3, né? Então, vão aparecerem. Veja, as estrelas. O verbo principal é aparecer. Ele não varia. Ele é obrigado a concordar. Mas ele não concorda, porque ele é o patrão. Ele é o principal. Aí ele manda o verbo auxiliar variar. E ele não varia. Tá. Então a frase ficaria, vão aparecer. Veja, não é difícil. Muita gente acerta, né? Aí nós temos, iam comprarem eles, os meninos, as pessoas. Tá, esse iam estaria concordando com esse sujeito oculto, ou às vezes até indeterminado, sei lá. Veja, aí ele não pode variar o verbo principal. Então nós temos, eles iam comprar um televisor mais moderno. Não tem outra maneira de construir. O problema, veja, é que às vezes a gente acha que o verbo, porque o infinitivo em português é a única língua do mundo, única, que o infinitivo varia, quer dizer, a única possibilidade de um dia você usar o comprarem é possível, numa outra frase, não nessa. A única possibilidade, a única língua que pode fazer isso é a língua portuguesa. Nenhuma outra faz isso. Então, essa é uma particularidade da língua portuguesa. Tá? Então, veja, eles precisam saírem. Uma locução verbal. Tá. Se eles precisam, a locução verbal, o verbo sair não pode variar com eles, aí ele obriga o verbo precisar a concordar e ele não concorda. Então, é uma concordância por aparência. O patrão não pode... Ele só é patrão porque ele manda o auxiliar variar. Patrão gosta de mandar, né? E o sair aqui é o patrão, então ele manda. Eu não concordo, mas você tem que concordar. Pronto. E aí a frase então ficaria, eles precisam sair. Veja, fica a maneira mais correta, né? Veja, não é difícil, então a gente construir frase com a locução verbal. Tá? Beleza. Às vezes a gente mistura E com I com E. Que coisa complicada português, né? Porque às vezes a gente fala o E, a gente fala I. Por exemplo, boa noite. Boa noite. A gente fala I, mas está escrito com E. Depois você tem privilégio. Aí tem gente que acha que pode botar o E no lugar do I, né? Privilégio.
Aí, de repente, você tem periquito, e aí a gente é periquito. Veja, o E no lugar do I, no final, é mais comum, né? Então, boa noite. Aliás, fica até meio arrogante, boa noite. Mas tem gente que fala boa noite. Mas é mais comum você falar o I, mas está escrito com E. Agora, o contrário, fica feio, hein? Aí você fala, está escrito pri, você fala privilégio. Ou periquito, mas está escrito E, né? Tá. Até um outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo o desenvolvimento passa por uma universidade.